Estamos de volta. Parece que agora o sinal melhorou. Então, o professor Carvalhosa estava falando da atitude do juiz Rogério Favretto. Esse desembargador do PT, chamado Favretto, Rogério Favretto, ele está no plantão hoje, lá na 4ª Região, e como plantonista, ele tem a única função de atender casos de urgência. Por exemplo, o caso de uma prisão ilegal que tenha ocorrido, ele pode dar um habeas corpus, ou uma questão realmente de conflito de jurisdição, ou qualquer coisa que seja de emergência para que seja mantida a ordem jurídica na sua jurisdição. Não pode um juiz plantonista absolutamente revogar uma decisão através de um habeas corpus absurdo, decisão essa dada por um colegiado do seu próprio tribunal de maneira definitiva, conclusiva, terminativa, de condenação e prisão de um réu, que é o caso aí, é o Lula. Ele não tem competência para isso. Ele simplesmente utilizou da sua função provisória de 24 horas como plantonista para abusar da sua competência, desviar a finalidade da sua função e criar, assim, um tumulto judiciário que é bem o reflexo do que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, Diogo, com aquele ministro Toffoli, que realmente revogou a prisão de um réu reincidente tipo o Dirceu, José Dirceu, que tinha sido condenado de maneira definitiva e terminativa pelo próprio TRF4. Portanto, tanto ele, Toffoli, é um membro do PT, como esse Favretto é um membro do PT, mostrando que o Poder Judiciário está infiltrado de pessoas partidárias que vão ali e conturbam toda a ordem e toda a hierarquia do Poder Judiciário, a definitividade das decisões nas instâncias suficientes, e para o efeito realmente de todos eles de liberar esses criminosos corruptos que dominaram o país e que, durante esses anos todos, e que hoje são liberados tanto pelo tal do Toffoli, como por esse tal de Favretto, Rogério Favretto, que são agentes do PT dentro do Poder Judiciário. Pessoas inomináveis que devem ser objeto, nesse caso desse Rogério Favretto, deve ser objeto de medida disciplinar para retirá-lo do tribunal pelo abuso de poder que ele fez. Como esse ministro de Toffoli, que deve ser também levado a um impeachment pelo seu abuso da sua competência ao revogar a prisão dada regularmente pelo tribunal competente, que é o caso do Tribunal Regional da 4ª Região. Portanto, é um reflexo que vem do Supremo Tribunal Federal, que tem agido internamente contra os seus próprios princípios, suas próprias decisões, e esse tal de Favretto faz a mesma coisa agora no plano do Tribunal Regional da 4ª Região, ou seja, numa conturbação das instituições no Brasil que estão solapadas internamente, não precisa nem haver a pressão dos outros poderes. O Poder Judiciário se destrói dessa forma por esses agentes do PT que estão lá dentro. Portanto, nós temos que tomar providências, sociedade brasileira, para pressionar de maneira mais regular e constitucional para a retirada desses elementos que se colocam como ministros do Supremo ou como desembargadores de tribunal, que estão ali para perturbar a ordem jurídica do Brasil, deslegitimar o Poder Judiciário, como já estão deslegitimados o Poder Executivo e o Poder Legislativo no Brasil, criando um país sem autoridade, um país sem governo, que nós estamos hoje sofrendo no Brasil. É interessante, e o Toffoli, que tinha mantido a prisão de um sujeito que roubou uma bermuda um tempo antes, em segunda instância,
usou argumentos contrários para soltar o Zé Dirceu recentemente, inclusive sem ser impedido. Mas para deixar bem claro, então, se o juiz está de plantão, é só para coisas urgentes, para coisas novas. Digamos que tivesse mudado o local da prisão do Lula, tivesse feito agravado qualquer coisa na situação, aí, eventualmente, ele poderia... Não poderia, nem isso. Ele só pode tratar de coisas novas, Diogo da Luz. Ele só pode, como você mesmo falou inicialmente aí, ele só pode realmente tratar de assuntos novos que ocorram para ele, de emergências, de conturbação dos direitos individuais de cada pessoa, no sentido de um mandato de segurança, no sentido de um habeas corpus por prisão ilegal. Nunca ele pode revogar uma decisão terminativa, como eu falei, definitiva, de um tribunal colegiado, que aí, no caso, ele está agindo de forma absolutamente abusiva e criminosa. Esse sujeito é um criminoso, no meu entender. Impressionante, a gente tem a sensação de uma quadrilha. São pessoas que estão trabalhando, são marginais na justiça. E para que não fique dúvida, o marginal é aquele que anda à margem. Se alguém quiser entender algo maior, agora, não tem a menor dúvida que são pessoas que estão andando à margem dos seus pares dentro do judiciário mesmo. É impressionante. E o que isso traz de muito ruim é uma enorme insegurança jurídica. Principalmente o que a gente está entendendo bem claramente, que dependendo de quem for a pessoa, ela vai ser presa em segunda instância ou não. Essa é a intenção de alguns deles. Não é dependendo do tipo de ação, e sim do tipo de pessoa. Isso gera uma insegurança jurídica enorme. Inclusive, eu estava hoje à tarde, logo depois de ser essas notícias, conversando com um amigo que trabalha como gerente de RH de uma grande empresa, que tinha um programa de contratação grande para amanhã. E ele recebeu o telefonema desse amigo dizendo: suspenda as contratações, porque se realmente o Lula sair, isso vai ser uma confusão enorme, o mercado vai cair, nós vamos ter outra paradeira. Veja a confusão que a gente pode chegar a ter nessa situação. É assustador. Bom, então nós já estamos convencidos que o problema é realmente golpe ou coisa parecida. Agora, como é que a gente resolve isso do ano que vem para frente? Porque a gente não pode continuar com o país assim. O Diogo da Luz, eu sou o seu fã completo, vou votar em você, inclusive, mas eu quero acrescentar, inclusive, o que você falou, que não se trata de uma insegurança jurídica, trata-se de uma insegurança institucional. Eles estão esgarçando, eles estão destruindo, desfazendo as instituições no Brasil. A instituição do judiciário é a fundamental entidade que tem o governo, o Estado brasileiro. E esses camaradas tipo Favretto, tipo Toffoli, estão absolutamente destruindo as instituições do Brasil. Não estão destruindo a questão de segurança jurídica. Isso é muito pouco. Eles estão destruindo o próprio Estado brasileiro, destruindo, portanto, a questão da hierarquia na sociedade brasileira. Portanto, é muito mais grave. O que nós devemos fazer agora na eleição, primeiro, é um voto faxina. Não votar em nenhum desses candidatos que estão aí se apresentando nesses partidos quadrilha que nós temos aí no Brasil. Nós não podemos votar nesses candidatos partidos quadrilha. Nós temos que absolutamente fazer com que novos candidatos, tipo candidatos do Partido Novo, possam realmente se apresentar, porque é um partido, no meu entender, que não está envolvido em todos os crimes de corrupção que os demais partidos, pelo menos os 9 principais partidos do país, estão envolvidos, conforme o levantamento feito pela Lava Jato. Portanto, é importante que se vote em candidatos novos, não envolvidos nesta corrupção toda que infelicita esse país, que leva o país a uma situação realmente de descalabro moral, econômico, de desemprego e de todo o tipo que nós estamos vendo aqui. Bom, eu fico muito lisonjeado com a sua declaração de voto. Eu que sou pré-candidato ao Senado por São Paulo, logicamente não estou pedindo voto, mas eu fico muito lisonjeado com a sua afirmação. E acho que uma vez lá a gente deve estabelecer talvez tempo limite para esses juízes. Mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntarem aqui na internet,
professor falou em possibilidade de medidas disciplinares contra o juiz, o desembargador Favretto, e eventualmente até pedirmos o impedimento do Toffoli e alguns outros ministros. Mas essa medida disciplinar provavelmente seria, quando muito, afastá-lo do cargo, né? Jamais algo mais grave, que talvez fosse o merecido. Bom, a questão toda aí não é para o Brasil, não é questão de afastamento só desse tal de Favretto Rogério. A questão é realmente a de se conseguir uma nova Constituição no Brasil, imediatamente agora, no ano próximo, para realmente tirar os privilégios que tem a classe política e os altos funcionários do poder, nos poderes no Brasil, que absorvem todos os recursos que existem no Brasil para os seus altos salários, as suas mordomias, os seus privilégios de todo gênero. Portanto, nós temos que criar no Brasil uma nova Constituição que consagre o princípio da isonomia, de igualdade de direitos entre as pessoas, as empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, do setor privado e aquelas que operam no setor público, os agentes públicos e os agentes políticos. Portanto, é importantíssimo que nós possamos ter uma nova Constituição no Brasil que termine com essa opressão do Estado, que absorve praticamente 100%, não só do que arrecadam, mas 100% do déficit que nós temos hoje no Brasil, que é uma porcaria, são 200 bilhões por ano, simplesmente para manter esses privilegiados recebendo todo o dinheiro que tem, seja pela corrupção, seja pelos altos salários, seja pelas mordomias que tem. Portanto, nós devemos pensar numa nova Constituição no Brasil que possa mudar inteiramente a face dessa relação entre Estado e sociedade nos países. Estou de pleno acordo. E eu acho, professor, que além dessas pessoas consumirem uma parte enorme dos nossos recursos, terem as previdências privilegiadas, terem salários privilegiados e uma série de coisas assim, isso, além desse gasto adicional, acaba fazendo as pessoas terem a clara sensação de que elas são seres superiores. Então, elas têm os privilégios e ainda querem privilégios legais, proteção da lei, mais ou menos o que nós estamos vendo nesse caso, nesse domingo. Isso acho que acaba fazendo muito mal para o Brasil. A gente só vai ter uma democracia boa mesmo quando tiver muito claro na Constituição que cada um dos cidadãos é exatamente uma única pessoa, igualzinha, seja presidente ou seja um aposentado. Exatamente. É esse o caminho que nós temos. Voto em pessoas não comprometidas, voto em pessoas que tenham realmente um comprometimento de cidadania, não reeleição de nenhuma pessoa que tenha sido eleita, não pode haver reeleição, voto distrital puro, acabar com o fundo partidário, que o Partido Novo é contra, acabar com emendas parlamentares, acabar com esse financiamento asqueroso de 2 bilhões e 700 milhões para o bolso desses grandes partidos quadrilha que nós temos no Brasil. Enfim, uma série de medidas que seriam necessárias dentro de uma nova Constituição que possam permitir realmente que o Brasil retome seu destino, que hoje está cronicamente, já há muito tempo, há muitos anos, nessa impasse total que nós vivemos aqui, cada vez com um susto, um sobressalto, como esse agente aí do PT incrustado dentro do Poder Judiciário, que é o tal do Favretto Rogério. Então, e como também o Toffoli, que é uma figura incrustada no Supremo Tribunal Federal, que é um agente partidário lá do PT, que é o seu principal fomentador lá, junto com os outros 3. Né? Não é uma trinca só, uma trinca do Toffoli com o Gilmar Mendes, com aquele Lewandowski. Nós temos uma quadrilha no sentido de 4 elementos. Não me leve a mal, não estou falando quadrilha no sentido penal. É uma trinca que não é trinca, é uma quadrilha, 4 pessoas, inclui aquele outro ministro também, como é o nome dele? O Melo. O Celso de Mello. Celso de Mello, que são os tais garantistas da impunidade. Né? Eles garantem impunidade no Brasil completamente fio a pavio, né? Desde as investigações
até o do Polícia Federal, eliminando as investigações, destruindo os inquéritos do Ministério Público, trancando processos contra corruptos que estão com os desembargadores estaduais ou desembargadores federais, enfim, fazendo todo tipo de eliminação das medidas judiciais que hoje são promovidas pelo Poder Judiciário em geral no Brasil, seja ele estadual ou federal. Portanto, nós temos que tomar umas providências para acabar com isso, sob pena do Brasil ficar nas mãos dessas organizações criminosas no governo e organizações criminosas na base, como nós temos hoje a violência nas grandes cidades, nas médias cidades brasileiras. É muito preocupante isso, e como eu havia falado, quer dizer, é um golpe para livrar a pessoa, e o professor falou, é muito mais do que isso, e a gente, pensando aqui, escutando o senhor falar, a gente vê a extensão, que o Congresso está muito enfraquecido, o Executivo muito enfraquecido, e com essas medidas o Judiciário fica muito enfraquecido também. Desse jeito a gente começa a correr risco sério. Nós precisamos prestar muita atenção nessas eleições, precisamos renovar muito isso, precisamos fazer o voto vacina, renovar tudo, sem dúvida alguma. Tem muita gente querendo já que a população própria vá pedir o afastamento do juiz, porque as pessoas se sentem tão desamparadas que acabam querendo as próprias pessoas resolverem os problemas. Nós precisamos fortalecer as instituições de novo, e para fortalecer as instituições, só se a gente tiver gente realmente boa, comprometida e séria, colocada nos cargos no mês de outubro. Sem dúvida nenhuma. Eu acho também, Diogo, que nós devemos tomar providências muito importantes de mobilização da sociedade brasileira, mobilização permanente pelas redes sociais, pelo movimento de ruas, por uma pressão enorme para estancar todos esses abusos que estão sendo cometidos no seio do Supremo Tribunal Federal, para exigir que o Supremo Tribunal Federal tome providências no sentido de candidatos independentes, ainda há tempo de decidir a respeito desse assunto, no sentido também do Tribunal Superior Eleitoral tratar daquela ação popular que manda tirar o registro de 8 partidos corruptos que estão hoje aí livremente fazendo conluios de horas de televisão gratuita com candidatos, enfim, criando a questão absurda do voto impresso, que foi decidido de maneira ridícula pelo Supremo Tribunal Federal ultimamente. Enfim, uma série de desacertos, de omissões, de não decisões e de decisões erradas que o Supremo tem tomado e que tem levado o país a uma situação de desgoverno. No Brasil, nós não temos mais governo, Diogo da Luz. No Brasil, nós estamos numa situação que parece a Somália aqui no Brasil. A Somália, o que é a Somália? A Somália é um país africano que não tem governo. No Brasil, daqui a pouco, nós estamos declarando que não existe mais governo, que o Temer não é governo. Posso interromper até para fazer um comentário? Isso me lembrou uma coisa que eu falei outro dia com amigos também. A minha filha caçula está estudando na Inglaterra e eu fui com ela acompanhar ela no início do curso no ano passado. Nós pegamos um táxi, somali, o motorista. Eu nunca tinha conversado com o somali e comecei a perguntar uma série de coisas. Ele foi se mostrando muito orgulhoso do país dele, etc., contando histórias, etc., que ele pretende voltar para lá. E aí ele perguntou para nós, e vocês de onde são? Do Brasil. Sabe o que ele respondeu? Vocês estão com problemas, não? Você veja o nível de descrédito que nós temos. É impressionante. De um pobre sofredor daquele país tão infeliz. Não é? Agora, pensando no amanhã, uma vez a gente renovando o Congresso, uma vez estando lá no Senado, faz sentido a gente pensar que os ministros do Supremo têm um prazo de 10 anos de mandato e não um prazo indefinido, ou até a aposentadoria dos seus 70, 75 anos, que seria o caso de 10 anos e, eventualmente, determinar que eles forçosamente tenham que ser juízes de carreira. Faz sentido? Muito sentido. Diogo, eu acho que aí é muito importante a sua proposição para uma nova Constituição, ou seja, os juízes do Supremo Tribunal Federal devem fazer concurso público
para ingressarem no Supremo Tribunal Federal, vindo de carreiras como no STJ e outros tribunais superiores, ou também de tribunais estaduais, no sentido de realmente terem um mandato de 10 anos e depois voltarem para suas carreiras dentro dos outros tribunais de origem deles. Nada de presidente da República indicar. Ele deve nomear, claro, porque é função dele nomear, mas por indicação de um concurso público. Concurso público é uma das questões muito importantes de uma nova Constituição. Todos os agentes públicos devem ser submetidos a concurso. Acabar com os caras de confiança, que são milhões no Brasil, milhões, certo? E entregar toda a administração pública para aqueles que fizeram concurso e no sentido de que não pode haver nenhuma função sem concurso público. Portanto, para os juízes também. Como os juízes entram sob concurso público, eles que subam na carreira por concurso público quando estiverem para serem nomeados, seja para o STJ, para os demais tribunais superiores e para o Supremo Tribunal Federal também. Concordo plenamente com você, Diogo da Luz. E eles terminando o mandato depois de 10 anos, nenhuma aposentadoria especial. Aposentadoria igual a qualquer outro cidadão. Mas, claro, isso, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Não é? A reforma da Previdência ela tem que basear-se no princípio da isonomia. Todos os brasileiros têm que ter o mesmo regime de aposentadoria. Não pode haver, como no Brasil, o regime especial de aposentadoria, que dá aposentadorias muito pequenas para os grandes agentes públicos. Por exemplo, 90 mil, o Sarney, por exemplo, tem 120 mil de aposentadoria por mês, o Fernando Henrique tem 60 mil, o outro tem 80, etc, etc. E isso tem que acabar. Ou seja, todo brasileiro, numa reforma previdenciária, tem que ter iguais condições de aposentadoria. Esse é o princípio fundamental. Agora, como vai resolver o cálculo atuarial, se é por idade, se é por sistema misto, se é por escalonamento, isso é uma questão atuarial. Agora, a questão principiológica, moral, ética, é da isonomia. Todos têm que ter a mesma aposentadoria. Não pode ter essa classe especial de aposentados com 120 mil reais, enquanto que o outro recebe, no máximo, 5 salários mínimos quando for um grande privilegiado no setor privado. Mesmo aposentadoria, mesmo assistência médica, mesmo tudo do cidadão comum. Né? Uma coisa que eu soube recentemente, algum congressista que tenha ficado por 6 meses, ele tem direito à assistência médica vitalícia para sua família. Para ele e para sua família. Para ele e para sua família. E com helicóptero, avião, coisas que o meu plano de saúde não tem isso. E Sírio Libanês, que o meu plano de saúde não tem isso. A gente não precisa dessas coisas no dia a dia. Eu não optei por isso no dia a dia. Por que teria que ter? A Dilma, por exemplo, fez tratamento lá dela de câncer, tudo de graça. O Lula... De graça, mais ou menos, né? De graça para ela, né? De graça para ela, nós se pagamos. Então, tudo de graça, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que acabar com esse tipo de privilégio. O Brasil é um país que não chegou nem à Revolução Francesa. Nós temos uma casta de privilegiados no Brasil que consome, como eu falei, todos os recursos públicos. Todos os recursos públicos. E veja que isso não é só no setor de Brasília, no setor dos municípios, no setor das universidades. Hoje, por exemplo, a USP, eu vi ainda no jornal hoje, nessa data, ela gasta 95% para pagar seus funcionários. Que universidade é essa? O que ela está fazendo? O que ela é? Uma caixa de beneficência de funcionário? Ela não pode ser. Como é que ela tem funcionário que gasta 95% da sua fabulosa verba orçamentária? Que é uma verba fabulosa. Quer dizer, o que é essa universidade? Não existe. Tá certo? O que aconteceu? A USP, depois que pagou 95% do seu orçamento para funcionário, caiu no ranking mundial para uma classe africana, entendeu? Sem falar mal da África. Eu sou um grande fã, trabalhei para o Banco Mundial na África, portanto, sou um grande amante da África. Mas é um nível africano. Quer dizer, o nível africano da USP, quando foi uma das 100 universidades mais importantes do mundo. Tá certo? Então, você veja como nós estamos hoje totalmente tomados pela casta de pessoas
que não fazem nada, não servem nenhum trabalho no setor de saúde, de educação, universitária, primárias, de intermediário, o que for. O setor público é uma fábrica de analfabetos funcionais, certo? A exceção que tem em muitos colégios no setor público que são maravilhosos também, mas que, em todo caso, são exceções. Mas nós temos no Brasil esse tipo de gente que suga tudo. Então, e nós trabalhamos aqui no Brasil, as empresas ficam se matando para pagar 250 impostos, absolutamente, fica trabalhando o dia inteiro para como é que administra o pagamento de impostos. Quer dizer, as empresas não têm nenhum estímulo para trabalhar no Brasil e criar emprego, gerar empregos, certo? Empresário no Brasil é considerado um elemento perigoso, tá certo? Ele tem que se voltar para as benesses dos deputados para poder se desenvolver, BNDES, etc. e tal, isenções fiscais, isenções trabalhistas, desonerações de toda a ordem, e assim nós temos um país absolutamente não competitivo, não capaz de ingressar no mundo moderno, como é, infelizmente, o nosso caso. Sabe que, para a gente encerrar aqui, já está chegando a hora, esse engessamento que o professor tem falado, ele chega até nas prefeituras também. Veja coisa incrível, sexta-feira passada, o Temer aprovou uma medida provisória determinando que tem que ser padrões nacionais para saneamento básico, para todos os municípios. O que eu penso? Saneamento básico é enterrar manilha e fazer uma caixa grande, que é uma fossa. Qualquer pessoa do interior sabe fazer isso com muita tranquilidade. Eles criaram uma regulamentação tão complexa que agora os prefeitos das cidades de 5, 10, 20, 50 mil habitantes, que são só em São Paulo 400 municípios, têm menos de 50 mil habitantes, eles vão ter que fazer um projeto tão sofisticado para poder buscar recursos em Brasília para fazer o saneamento básico, que até eles vão ficar emperrados com isso, porque o projeto para eles é complicado, a execução é muito fácil. A implantação de sistema de saneamento em cidade grande como São Paulo pode ser complexa, mas em cidades pequenas é muito simples, não tem segredo. Como eu disse, qualquer interiorano sabe fazer isso muito bem. Bom, estamos chegando ao fim, vou pedir as considerações finais do professor, mas não sem antes pedir para você curtir essa página, compartilhar a página, compartilhar o vídeo e comentar com seus amigos. Suas considerações finais, professor. Eu quero lembrar que o Brasil é um país que nunca teve uma crise tão prolongada. Teve crises tempo do Getúlio, tempo do Jânio, tempo do regime militar, do Collor, etc, etc. Porém, nunca uma crise de anos e anos como nós estamos sofrendo, e cada vez a crise mais aguda, mais dramática, como nós estamos vendo agora, nesse caso desse juiz aí infiltrado, tal de Favretto, tá certo? Querendo liberar um preso que foi julgado regularmente pelo tribunal de que aquele mesmo ele pertence. Então, nós temos no Brasil a necessidade de criar novas estruturas de poder no Brasil que seja baseada na hegemonia da nação e do povo, que terá o Estado como seu servidor, e não hoje em dia com a sociedade que está a serviço dessa casta que domina o Estado no Brasil. Portanto, nós precisamos construir a noção de nação, reconstruir a noção de sociedade, capaz de fazer com que o Estado seja a serviço dessa sociedade, a serviço do povo que tem a soberania do poder. Portanto, é esse o nosso projeto, e eu conto com você, Diogo da Luz, no Senado, para fazer esse tipo de implantação, de lutar por isso na próxima legislatura. O professor tem meu pleno compromisso de fazer isso tudo que foi dito, sem dúvida alguma, e vamos trabalhar duro para colocar uma luz no Senado. E vamos renovar tudo. Muito obrigado, boa noite. Não esqueçam de compartilhar. Não bateu muito, tá vendo?